8h12, de volta com o nosso Folha no Ar. Muito bom dia para você ligado. O Campos tem tempo bom agora, aliás, sol forte aí nesta manhã. A previsão é de mais calor para hoje, né? 35 graus para a planície Goitacá. Hoje em Campos, agora neste momento, faz 28 graus. No programa Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, com Aloysio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, jornalista, editor de política do jornal Folha da Manhã e titular dessa bancada, né? Temos a honra aqui de receber o vereador Nildo Cardoso. Acho que essa é a primeira entrevista sua com chapéu, né, Nildo? Espero que na próxima aí, que a vinda minha, saia divulgando. Não, mas vai sair com chapéu. Eu já conheci. Não, já está divulgado. Hoje eu tô com 01 aqui hoje aqui. Sim. O 01 tá aqui. A barba não aparece, só aparece sem barba. E a hora que vai fazer 4 anos de barba. Chapéu vai fazer 2 anos. Isso lá na edição do... vai chamar aí para tirar foto tá chegando. Daqui a pouco ele tá vindo de... É que ele pedala, Beto né? tá aí. Beto faz tudo, né? Esse vídeo. Vambora. E ficou naquela barca, né? Volto com você, Agora, Luiz. Rodrigo aqui, para dar uma relaxada aqui, eu tenho que colar nesse cara. Esse cara sabe tudo, meu. Sem nada. Rodrigo é de Gruçaí. Tem coisa que ele sabe que nem eu imaginava que pudesse acontecer, tá acontecendo. Rodrigo é de Esse Gruçaí, amigo né? desse cara. É garoto Gruçaí. A Luiz não sabe disso. O Saí, ele sabe tudo que acontece aqui no centro da cidade. Sabe tudo. E na periferia também. A Luísa Abreu Barbosa. Rodrigo é cria de Jorginho Virgílio. Mas enfim, vamos. Jorginho, estiver ouvindo, um abraço. Tricolor. Quê? Tricolor, Jorginho. Tricolor? Rodrigo? Tricolor. Rodrigo não entende de futebol, não. Sabe que a bola é redonda, segundo o posição da barra, e sabe que a bola é redonda. Mas vamos lá, Nildo. Fazer a transição de um bloco para outro, um assunto que a gente não tocou. Vou fazer 2 perguntas para abrir esse bloco. Uma em relação ao bloco anterior que a gente não tocou e outra para encaminhar esse bloco. Independente da sua ida ou não para o governo, se sua saída ou não da oposição, 2 anos e 2 meses de governo, nota de 0 a 10 para o governo Vladimir até aqui, e por quê? Primeira pergunta. E a segunda, todo esse tabuleiro que a gente está falando aqui, você está dando detalhes enquanto personagem, nós, enquanto observadores e analistas, ele visa as eleições de 2024. Como é que você está vendo? Como é que você projeta 1 ano e 8 meses? Como é que você avalia 2 anos e 2 meses de governo Vladimir? E como é que você está projetando? Como é que você está vendo essa eleição daqui a 1 ano e 8 meses? 2 perguntas. Olha, em relação ao Vladimir, eu vou dar a nota 8 para ele. Primeiro, por um motivo. Respaldou em torno dele, ele fez algumas mudanças que foram importantes, na minha opinião. Ele amadureceu a equipe dele, colocou uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração, que se chama Mauro Silva. Mauro Silva, historicamente, né, é muito ligado à família e é uma pessoa que foi líder do governo, quando eu fui líder da oposição na Câmara, no governo de Rosinho, no segundo governo. Tivemos muitos embates, né, na tribuna da Câmara, mas é uma pessoa extremamente habilidosa, um cara extremamente gentil e também politizado e conhece muito por ter feito parte do governo de Garotinho, quando foi governador do estado, né, na área de comunicação. Então, ele está bem respaldado com essa equipe. Outra coisa, outro ponto que, na minha opinião, é a aproximação dele com o governo do estado, que o que está injetando de recursos no nosso município, e ele está sabendo aproveitar essas oportunidades. A questão que eu acho que tem que soltar mais rápido possível é o sofrimento daquele pessoal do Parque Saraiva. Outra coisa, a obra do Farol de Santo Tomé não pode ser feita no período de chuva. E o período de verão, principalmente de setembro, outubro para frente, e pegando todo o período de verão, com exceção agora das últimas semanas que não tem chovido, agora está na hora de tocar aquela obra da Vila dos Pescadores. Agora também com o governo do estado na parceria da questão do Novo Choque, que aquilo é uma área ali alagada e a população vem sofrendo. O projeto está lá para sair.
Agora com as casas populares que vem sendo retomada na questão daqui da Tapera, questão de Santo Eduardo, que também foi colocado. Existe outro conjunto aqui, mas me desculpe, mas não estou lembrando agora. São 3 conjuntos que serão, inclusive a EMAB tem esse relatório, né, de todos os investimentos que serão feitos. Então, ele está aproveitando e está surfando, né, nesse espaço de parceria com o Estado, na qual ele está fazendo uma política e também um aumento de receita através dos royalties tem contribuído também. Então, hoje eu daria essa nota para ele e diria que hoje ele tem, como diz outro, galgando aí espaços e passos longos para ser reeleito no ano que vem. A segunda pergunta que você fez... Como é que está, assim, todas essas movimentações visam a eleição de 2024? Positivo. Daqui a 1 ano e 8 meses. Como é que você está vendo essa... Porque a última Câmara, por exemplo, a última eleição para o Legislativo, teve uma grande renovação. Sim. Mudaram muitos nomes. Poucos nomes anteriores se elegeram, embora a renovação com nomes conhecidos. Sim. Ou representantes de políticos que não podiam concorrer, enfim. Como é que você está vendo essa... Porque todos os argumentos, o Rodrigo está apurando isso antes de mim, e eu também, Nogueira deve estar também, que tudo que a gente ouve, as reclamações de quem vier a governo e os objetivos de quem está indo para o governo, ou está saindo da oposição, é espaço para disputar a eleição no ano que vem. Sim. Como é que você está vendo, como é que você projeta, falta muito tempo, 1 ano e 8 meses, tudo pode acontecer. Sim. Mas como é que você projeta essa eleição legislativa? Vai ter uma renovação grande de novo. Eu acredito em 50%. Aquele projeto que eu apresentei, eu tenho certeza que não vai passar. Se botar em votação, não vai passar. Diminuir o número de cadeiras. Mas eu peço aqui agora, de público, né, peço ao presidente que coloque em pauta a redução para 21 cadeiras. Por quê? Vai reduzir 50%, queira ou não. Se diminuir 4, se você tem 25, vamos imaginar que não consiga reeleger 12. E se você reduz 4, o que vai acontecer? Nós vamos depurar. Nós vamos ter uma Câmara, né, com menos vereadores, vamos ter uma Câmara mais enxuta, e não tenha dúvida nenhuma que vereador com menos de 3 mil votos na próxima eleição pode tirar o cavalinho da chuva, mas não vai ganhar a eleição, não. Porque reduziu o número de 1,5 vezes, né, para quem não acompanha a política de perto, diminuiu 1,5 vezes, que eram 38 candidatos, para 1,1 vezes. Então, a próxima eleição, a nominata serão 26 candidatos por partido. Como não existe coligação, você vai ter que ter 26. Então, diminui a quantidade de mulheres, mas também diminui a quantidade de homens. Então, se não me falha a memória, serão 8 mulheres e serão 18 homens. Mais ou menos isso. Na verdade, só tem que ter 8 de gênero contrário. Então, tipo, pode ser também que um partido quiser fazer com 18 mulheres e 8 homens, também pode. Sim. O que é mais difícil. Esse é o mínimo. Só pra gente... 30% é o mínimo. É porque a gente fala assim... Não é o gênero, é a diferença dos gêneros que isso, é o equilíbrio. Tem que ter 8 pelo menos de outro gênero. Então pode... Mas vamos, eu fui presidente de partido 3 vezes. Eu sei, Agora, para você achar 8 mulheres hoje aí, você vai ter que procurar agulha no palheiro. Mas você não acha que falta mulher na Câmara? Mas eu já falei isso. A primeira sessão eu falei, poxa, cadê a mulher? Cadê a representante das mulheres aqui? Mas o problema é que quando você vai fazer a nominata, formar a nominata, quando você convida as pessoas, professora, entendeu? Pessoa da área de classe, né? Representante de classe, para poder participar, a gente tem dificuldade. Eu não sei por quê. Sem imposição, às vezes, né? Para ser dona de casa, a família, marido, filho, essas coisas, né? Dificulta às vezes. Mas eu acho a presença da mulher ali na Câmara, né? Tive a oportunidade ali de ter 3 mulheres na legislatura, 4 mulheres. Isso aí realmente é fundamental, entendeu? Até para uma questão que quando fica só os homens, de vez em quando o nível baixa muito de discussão. Quando você chega, tem uma mulher, impõe um respeito, entendeu? Agora, vira briga de bolo. Às vezes, vira briga de bolo. Só para tomar como, antes de passar a bola para o Rodrigo, a última eleição. Vamos ver a última eleição.
sem sombra de dúvida, na disputa executiva, a revelação da eleição foi a Natália. Quase passou o Rafael. Sem estrutura nenhuma. Né? Mas eu avisei você. Sim, a gente conversou sobre isso. Eu também tinha essa impressão. Não que fosse ameaçar Rafael, me surpreendeu. Mas acho que não foi Natália que teve, assim, me surpreendeu o pouco voto que o Rafael teve, né? Sim. Mas enfim, por que essa mesma boa performance de Natália na disputa de cargo executivo não se refletiu na disputa legislativa? A quantidade de candidatos, né? Se você pegar, por exemplo, hoje um cargo a nível de executivo, você disputa uma eleição com menos candidatos e ela com perfil, né, e um desempenho bom também que ela teve na questão dos debates, na questão também do programa dela também, programa de governo, as propostas, e ela foi muito bem, muito bem. Estou falando aqui, né, com respeito que eu tenho à pessoa dela, não tem assim, não tem relacionamento de nenhum pessoal com ela, mas respeito muito o posicionamento, ela foi muito bem nos debates e nas propostas que ela apresentou. Agora, quando você disputa uma eleição a nível de legislativo, seja deputado estadual, federal, vereador, olha o universo de vereadores na Monteiro, vão ter 500 vereadores. Aí as pessoas, na outra foram 700 e tantos vereadores, agora vai cair uns 200. Aí eu coloco para você, em cada rua tem 3 candidatos, em cada distrito tem 15. Você chegar em Goitacazes tem uns 25, chegar em Travessão, idem. Então, é uma coisa que você pulveriza demais. Então, é uma eleição, na minha opinião, né, totalmente à parte e realmente, na proporção que você vai aumentando o número de concorrentes, você vai diminuindo a votação. Nildo, você sempre foi conhecido por uma postura muito firme, muito dura, tanto em relação ao Antônio Garotinho quanto a Rosinha Garotinho, pais do prefeito. Né? E por muitas vezes as pessoas não imaginariam você hoje fazendo parte desse grupo. Você atrela isso também hoje ao fato de Vladimir talvez não estar tão colado à imagem do pai, a participação do pai foi uma coisa que as pessoas questionavam muito, se o pai dele teria tanta participação no governo dele. Isso foi uma coisa que te tranquilizou um pouco mais para hoje você ter essa postura de estar no governo? Eu falei isso para ele. Falei isso para ele na usina Sapucaia junto com o vice. Falei para ele, rapaz, você tem voto da periferia, você tem voto do interior, mas por causa da família, por causa dele mesmo, né? Mas a pedra você só reverte se você desligar o seu pai. Eu não falo nem da mãe, porque a mulher sempre ela tem uma visão diferente, né, em relação à questão da postura do pai. Porque ela não vai para a mídia para agredir ninguém. E, infelizmente, o perfil do pai é dessa maneira. Ele faz uma política muito agressiva. Entendeu? Aquelas pessoas que ele considera como adversário político. E aí vira um adversário pessoal. Então, eu falei isso para ele. E ele já... Não é que ele mudou por minha causa, não. Ele já vinha tendo uma postura, entendeu, diferente e com a conduta diferente, apesar de ter algumas pessoas, como o Mauro Silva, é uma pessoa que já era ligada ao pai, mas é você aproveitar aquilo que você tem de mais positivo. Não vai dizer que no governo de Garotinho de Rosinha todo mundo era ruim, não. Paulo Irano, eu acho uma excelente pessoa, vem fazendo um trabalho bom, passou por um problema sério de saúde, teve que fazer tratamento fora do Brasil aí, mas graças a Deus está aí e fazia parte do governo. E hoje continua no governo de Vladimir. Então eu falei isso aí para ele com todas as letras e eu acho que isso aí, a pedra hoje tem uma visão diferente, a Luizinho pode, né, falar tanto quanto eu e afirmar que eu vivo aí, né, nesse contato aí do centro da cidade, sou empresário, né, tenho um relacionamento muito bom com muita gente aí, formador de opinião, e que hoje eles têm uma visão diferente em relação a Vladimir se comparado principalmente ao pai. Ô Nildo, pegando esse gancho do Rodrigo, tem um outro fato também. Eu estava levantando aqui sua história, de cabeça mesmo, que aí não é tão boa, evidentemente, muito perto de Aloysio, então fica muito perto também da de Rodrigo, fica pior. Mas o seu primeiro mandato foi de 2001 a 2004, Arnaldo era o prefeito. Sim. Você era oposição. Eu virei oposição dia 10 de maio do mesmo ano. 5 meses. 5 meses. 5 meses do governo.
Tá, Você não quer depois. saber por quê, não? Pode falar. Por Eu favor. fui mais votado. Eu fui mais votado em Poço Gordo. Fiz 700. Porque se a oposição Arnaldo Eu fiz. naquela época, de fato, era difícil, porque Arnaldo era. Mas ele mesmo falou que eu era vereador de um mandato só. Chegou no outro, eu fiz 2.812 votos em 2000. Quando chegou em 2004, eu fiz 4.897. Então. Seu segundo mandato. No segundo mandato. Então, ele, com toda a aprovação do governo dele, você sabe que você tem espaço de tudo quanto é lado. Sim. Por isso que a Natália, por exemplo, quase que ganhou de Rafael. Por quê? Ela tem um espaço, ela teve o espaço dela. Certo? Então é a mesma coisa. Se a Arnaldo tinha, por exemplo, 80% de aceitação, mas tinha 20% que eu poderia ocupar. Por que eu fui o vereador mais votado em 2012? Eu apoiando o Macou. Por quê? Porque muitos que votaram em Macou, teve 60 mil votos, eles casou o voto de Macou com o meu. Porque ali era o único que tinha mais ou menos, mais afinidade. Você ganhou com mais Macou, voto na pedra naquela. era Né? gente. Então, eu quero dizer a questão de Arnaldo, é que é o seguinte, quando eu era o primeiro mandato, como ele tinha praticamente a Câmara inteira, ele tinha a Câmara praticamente toda. Entendeu? Só tinha Sérgio Diniz, que era oposição. Estou mentindo? Só Sérgio Diniz em 2001 era oposição. O restante era tudo governo. Quando chegou em maio, ele recebeu os vereadores todinho, todos os vereadores. Aí quando foi despachar comigo, dia 10 de maio, eu levei lá uns pedidos lá na questão de uns cargos dentro da comunidade de Poço Gordo, por ter sido. Eu fiz 734 votos, e o segundo foi Joaci, fez 62 votos. O segundo fez 62 votos. Eu cheguei lá e fui indicando, assim, olha, eu gostaria de indicar o coordenador do distrito, gostaria de indicar uma pessoa lá para poder comandar a creche. Aí chegou lá e falou assim, ó, vou dizer o nome de todo mundo, hein? Tem gente que já morreu, mas vou falar. Ó, o coordenador de Poço Gordo, Rodrigo Viana, eu não posso mexer, é sobrinho dele. A chefe do posto médico foi indicado para o Mocaibe. Ederval Venâncio indicou a creche. A chefe do posto médico, a diretora da escola foi indicada para o Magal. Todos eles com 30 votos. 30, 34, 32. Eu peguei os papéis, o restante todinho que tinha, rasguei e falei assim, ó, a gente se vê lá na frente. Vai ter eleição daqui a uns 3 anos, a gente se encontra. Foi só assim só. Aí virei oposição. Mas a minha pergunta é, seguindo, depois desse primeiro mandato, você teve o segundo, quando você já falou 2004 a 2008, depois 2012 a 2016. 2012 a 16. E agora 2020. Ou seja, nos 3 mandatos seus e até agora há pouco, você sempre foi oposição. Sim. Você só foi situação, mas você não era vereador, você era secretário, mas você não era vereador. Como é que é agora essa coisa de você ser, eu não quero dizer vidraço, eu quero dizer ser situação. Como é que é isso agora? Não sei ainda. Começou agora? Uma pergunta difícil. Tá igualzinho um posto de gasolina tem em Itaboraí. Né? O cara zangou com o vizinho, foi lá e botou um muro com 6 metros de altura para o cara que vem do Rio para Campos não vê o posto do vizinho. Aí o cara botou um outdoor com 10 metros de altura. Aí botou lá, posto de gasolina do outro lado do muro. Ué, eu vou saber depois. Entendeu? Eu botei o outdoor. Agora, vamos ver? Vamos fazer o quê? Eu botei lá agora. Tô lá, do outro lado do muro, e vou passar a conhecer. Se a clientela vai abastecer. Exatamente. E o cara tá vendendo bem. Eu mesmo abasteço do outro lado do muro. Entendeu? Porque, não tinha necessidade do cara botar um muro daquela altura para poder, como diz o outro, prejudicar o concorrente. Sorriso, Enildo, a foto chegou, hein? Rapaz, é difícil. Eu vou ser de novo? Esse fotógrafo, rapaz, ele me acompanha, rapaz. Mas quando vai na roça, quer abóbora, quer machicho, quer quiabo, quer tudo, quer até galinha ele quer. Explica direito aí. Não, você não pede, né? Mas você fica apontando, né? Abóbora bonita. Rapaz, esse galo bonito, esse galo, né? Deve ter uns 4 quilos. Pode sorrindo. Né? Nildo, vamos lá. De novo, Magalhães Pinto, né? A frase mais conhecida dele. Ele chegou igual a nuvem. Cada hora que você olha, está de uma maneira.
um ano e 8 meses, tudo pode acontecer. Positivo. Como diria o ex-vice-presidente Marco Maciel, de Fernando Henrique, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, para qualquer analista isento, que vai analisar sem paixão, me parece assim, que Vladimir sai na frente, como qualquer ocupante normalmente sai na frente para se manter no cargo, né? Mas a gente tem, nesse tabuleiro, aí, voltando para o executivo, a gente tem várias peças que estão surgindo aí, nomes, né? A gente falou de Natália aqui, que foi a surpresa a revelação, né? Da última eleição. Mas você tem nomes aí. Thiago Rangel, até pouco tempo vereador, se elegeu com você vereador. Primeira tentativa para a Alerj, se elege. E isso anima qualquer um, né? A pessoa fica animada, empolgada. Você tem... Que nome Rodrigo vai apoiar? É a questão, né? Tem Caio também, que deve agora, o Eduardo Paes, prefeito do Rio, deve fazer uma votação para liberar o mandato para Caio, para ele ganhar visibilidade, né? Está esperando que isso aconteça, tá no radar. Tem um apoio de Rodrigo. Para que lado vai? A gente tem que lembrar que se o Rodrigo não lançasse uma candidatura própria com o Bruno Calil em 2020, o Vladimir ganharia o primeiro turno. Isso é matemático. Ele só não ganhou o primeiro turno porque pelos votos que o Bruno Calil fez, né? O PT vai discutir agora em março se lança ou não candidato próprio. Fala-se o nome do reitor, né, do IFE, que tem um segundo mandato agora, não pode concorrer ao terceiro, e ele sai no início do ano que vem. Então, mais ou menos ali, né, se desincompatibiliza do IFE, que é uma instituição de peso, né? Se fosse uma empresa, seria uma empresa de campos da região. Fala-se o nome do Carla Machado também, que está no PT, eleita deputado estadual, ex-prefeito de São da Barra, mas parece que teria uma coisa de legislação, que 2 mandatos, eu não sei, está se falando, o senhor viu o jurista falar que não poderia. Não poderia, exatamente, não poderia. O PT também tem Zé Maria Rangel, que concorreu a vereador, foi muito bem votado, mas não fez legenda na última eleição, concorreu também a federal. Você tem, isso pelo lado da esquerda, você tem na direita, o campo seu, esse menino CVC, que é falado, porque ganhou muita projeção após a prisão dele nos eventos de 8 de janeiro. Né? E a gente sabe que Campos é uma cidade bolsonarista. O que se diz é que ele se concorresse a vereador, uma eleição muito potenciosa, mas que poderia concorrer também a prefeito, e ele poderia tirar votos do Vladimir, que o Vladimir apoiou também Bolsonaro, enfim. Sérgio Mendes, ex-prefeito, está falando em se candidatar mais uma vez, meio que para fazer mostrar o seu mandato, mostrar as conquistas do seu mandato, enfim, são nomes que estão postos aí. Como é que você está vendo esse tabuleiro para o executivo? Olha, eu falei agora há pouco, né? Diante de tudo que a gente está vendo que está avançando na nossa cidade, o que precisa, né, efetivamente acontecer é geração de emprego. Hoje eu estava tomando um café aqui na Rua 7, aqui na esquina, e olhando os comércios em frente, tudo aluga-se e vende, se aluga, se vende, de um lado e de outro. Vizinha padaria, ali pegando aí a rua, né, onde ali fica o Cicobi, na entrada do calçadão, no sentido, né, da rua, do campo do Goitacás, ali na Rua 7. Você chegando ali, está tudo fechado. Só a padaria praticamente que está funcionando. Então eu acho que Campos precisa dar uma mexida nesse tabuleiro do centro da cidade, essa revitalização do centro precisa ser feito, mas precisa fazer o dinheiro circular. Nós precisamos de geração de emprego. Eu fico satisfeito quando eu vejo o pessoal da Baixada plantando cana para fazer a Paraíso, como diz o outro, voltar a funcionar e gerar emprego para aquele povo de Tox ali, do entorno, para a Baixada de um modo geral. Porque quem planta cana, naturalmente, hoje a cana
no preço que está batendo aí em torno de 100, 110, 120 a tonelada, entendeu? Na roça, eu acho que isso aí é uma coisa que motiva mais o produtor a voltar a plantar cana. Então, a preocupação seria a questão do emprego. Eu vou falar em relação a essa questão de candidatura a prefeito. Tem muita gente que coloca seu nome agora, mas lá na frente não fica 50%. De todo o nome que você falou aí, eu não vou dizer quantos, como eu falei que vai ter uma renovação da Câmara em 50%, eu não posso chegar e falar para você quem são as pessoas que vão sair. A mesma coisa em relação ao número de pré-candidatos hoje a prefeito. Mas 50% dele coloca o nome, mas lá na frente não firma. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com você, entendeu? Ela foi remota, não foi presencial, mas na época você perguntou assim, Nildo, você acha que Campos vai eleger quantos deputados? Eu falei, Rodrigo Bacelar está eleito, a Campos vai ter o candidato do prefeito, da deputada estadual, nós vamos ter dificuldade de eleger deputado federal diante da quantidade de deputados de fora que está chegando na cidade. Eu falei isso para você. E falei que a entrada de Carla e a entrada de Frederico em São Francisco iria dificultar a eleição de deputado em Campos. Porque todo mundo saía daqui e ia lá, pegava uma beiradinha. E Carla se elegeu e Frederico fez quase 30 mil votos. Então o que acontece? Aquele tabuleiro era mais ou menos aquilo que eu havia falado com você. Quer dizer, nós temos hoje em Campos praticamente, né, os 3 vereadores eleitos, sabendo que é de São João da Barra para cá, a Carla também tem uma votação expressiva aqui, mas a base dela é o município dela, que é São João da Barra. E Frederico, por poucos votos, ele conseguiu alcançar a eleição dele, que na minha opinião foi uma votação, entendeu, muito expressiva, não só em Campos, mais 10 mil votos, e fez lá assim, aproximadamente 12 mil votos no município, o restante ele pegou em torno. Então, para Campos, eu penso que os nomes estão colocados aí, mas no caso aí de alguns, deve vir candidato a vereador, na minha opinião. Com exceção a questão de Sérgio, que eu gosto muito de Sérgio, acompanho hoje mesmo, 4 horas da manhã, Sérgio estava apostando aquelas matérias que ele põe, que eu vejo leio todas elas todos os dias, em relação ao período dele, né, quando ele foi prefeito de 93 até 96, do que ele realizou nesse período. Eu venho acompanhando. Então, está aí mais um nome colocado. Eu respeito a todos eles, mas acredito que 50% dos nomes que você citou aí, alguns não vêm candidato, e desses 50%, o restante vem candidato a vereador. Só para a gente passar para o Rodrigo, você acha que o Vladimir pode, confirmando, lógico, tudo é ser, né? Um ano e 8 meses, pode passar um tsunami embaixo da ponte e levar a ponte junto. Tudo pode acontecer. Como o Marco Marcelo frisava, inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas você acha que o Vladimir tem chance de repetir, se fosse hoje a eleição, teria chance de repetir o que o Rosinha fez em 2012, se reeleger em turno único? Sim. Eu falo hoje aqui, afirmo para você, pelo que eu vejo nas ruas, e a surpresa para mim é o centro da cidade. A Pedra hoje, o Vladimir está muito bem. Eu já vi que eu tive algumas pesquisas aí que não são daqui de Campos, pesquisa de fora, que a gente eles têm um cuidado de fazer mais qualitativo do que quantitativo, porque uma pesquisa faltando quase 2 anos para a eleição, né, 1 ano e meio para a eleição, e você fazer uma pesquisa quantitativa, eu acho que ela tem pouco efeito ou para você tirar a conclusão. Mas quando você faz uma pesquisa que é qualitativa, a gente vê que realmente a aceitação dele na Pedra tem sido assim surpreendente. Para mim, politicamente falando, surpreendente. Dentro quando você se colocou na base, né, e isso logo na Câmara virou um debate, você fez questão de se colocar lá, dar suas explicações, entre elas, algumas você já colocou aqui, mas houve também algumas provocações no sentido se, por exemplo, aumento de impostos. Se chegar uma matéria dessa lá, você hoje estando na base, qual seria o seu comportamento? O que eu falei na tribuna, eu voto contra.
Eu acho que Campos hoje tem recurso suficiente. Campos hoje tem em torno de quase 1 bilhão no ano passado. Eu acredito que esse ano não vai ficar longe disso. Já visto que nós já tivemos, nos primeiros 2 meses, 150 milhões de receita. Nós temos mais 3 participações especial até o final do ano. Então, nós vamos aproximar de 1 bilhão de receita de royalties esse ano. A não ser que mude alguma coisa a nível nacional, né? Até porque isso não depende só da questão do município, né? Isso aí que eu queria... Existe a união, existe a redistribuição dos royalties, que pode chegar lá e cair por terra essa situação e jogar a cidade no buraco. Então, é porque a gente viu agora na apresentação da Secretaria de Transparência e Controle falando que a arrecadação de Campos própria ainda é muito baixa no que se refere até cumprir a folha de pagamento, né? Isso foi uma coisa que foi colocada lá. Quando você falou em relação à questão de momento econômico, você citou inclusive a questão do governo do Estado, da sua confiança no que está sendo proposto do governo do Estado, aqui na Prefeitura, mas você colocou ressalvas em relação ao governo federal. Você disse que não confia no atual governo, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque você acho que sempre teve uma postura alinhada também ao ex-presidente Bolsonaro. Como é que você avalia, então, aproveitando que esses são os temas também que a gente vai estar tratando aqui, como que você avalia hoje o governo e também tudo que aconteceu também o pós-Bolsonaro aí? Olha, eu não só a minha, todo o setor produtivo hoje está com os 2 pés atrás, não é só um não, os 2, entendeu? Avaliar o governo em 2 meses, entendeu? Eu acho que isso aí é prematuro. O governo tem 4 anos, você em 2 anos dar qualquer nota aí, é impossível de você fazer isso com 2 meses de governo. Até porque a hora é de arrumar a casa para depois, né, avançar. Eu acho que isso aí deveria ser uma atitude do governo no momento, arrumar a casa para avançar. Mas vai encontrar uma situação que não foi criada pelo governo anterior. Aconteceu pelo próprio governo, entendeu? Pela eleição do próprio presidente Lula. A bolsa despencou, o dólar subiu, a credibilidade no Brasil lá fora caiu, entendeu? O próprio empresariado no Brasil está com medo de investir. Ninguém, hoje, quem tem recurso não quer ampliar seu negócio. Muitas empresas estão fechando, entendeu? Com medo da questão dos impostos que possam vir, entendeu? Aumentar. Outra questão, na minha opinião, que vem pesando negativamente, é o quadro de ministros que compõem o governo atual, com um respaldo muito negativo de passado, entendeu? Haddad na Fazenda, para mim é uma, sei lá, eu não vejo isso na histórico da vida dele, um preparo para ocupar essa pasta. Não sei se também o PT teria nome melhor ou igual, talvez até pior, para poder ocupar um cargo desse. Eu não sei se tem nome para poder escolher e colocar. Mas, como dizia, como a Luizinho fala, né? A gente não pode torcer para o pior. A gente tem que torcer para o melhor. Porque se você torcer para que Lula faça besteira no seu governo, é torcer para que o Brasil vá para o abismo. E isso nós não queremos. Com relação à questão da receita própria, nós temos que colocar na cabeça que os royalties viram receita própria quando ele é bem aplicado no comércio, ou seja, na geração de emprego. Porque quando você tem uma empresa asfaltando a 28 de março, aquilo ali é emprego. E aquele emprego vem para a receita própria, porque aqui as pessoas consomem. O importante é você priorizar o serviço, a participação das empresas do município nas obras que são realizadas na nossa cidade. Quando você faz isso, o dinheiro circula aqui dentro. Então, eu acho que quando vem verba, por exemplo, do Estado, a mesma coisa. Verba dos royalties, que é do município, que somos nós que recebemos, por essa indenização, esse recurso aplicado na cidade, com empresas da cidade, vai para a receita própria. E com união, eu não posso falar nada. É cedo ainda, 2 meses é pouco. O Rodrigo virou a chave para o tema do último bloco, para o nacional. Você fez uma análise do governo Lula e, sabe, você é um cara de assumir posições, né? Sempre foi. Sabidamente você apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro.
aquela coisa, a eleição do ano passado, presidente, foi uma eleição muito atípica, diferente de todas as demais, desde a da Constituição de 88, com 2 turnos, né? Uhum. E as outras não dá para comparar porque a eleição de turno só é bem diferente da eleição de 2 turnos. Sim. Mas de colo para cá, né? É uma eleição que não se definiu em turno único por muito pouco, né? Por muito pouco, 1,5%. E pela mesma diferença, por incrível que pareça, o Lula só não bateu na trave para não ganhar o primeiro turno. E Bolsonaro ficou muito perto de Lula, muito mais próximo de Lula do que alguns imaginavam, sobretudo no PT. Né? Uma eleição muito atípica, muito diferente. Né? Mas ela foi sucedida pelos eventos de 8 de janeiro. Né? Como é que você, enquanto apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, viu a invasão da sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro? Nós vamos ver agora. Ontem já foi protocolado mais de 200 assinaturas para a CPI de 8 de janeiro, com quase 40 senadores e o número de deputados suficiente para poder alcançar 1/3. Então a CPI vai ser instalada. A partir daí eu vou comentar, porque a todas as câmaras internas que foram desligadas e foram violadas, elas terão que se apresentar para saber realmente se existia na parte de dentro do Congresso, né, se existia alguém lá dentro antes da invasão. E a segurança, porque se todo mundo sabia que era um movimento de uma proporção mais elevada, já que existia uma divulgação, e o que houve com a segurança, que só apareceu 2 cavalos lá para poder tentar resolver o problema naquela quantidade de pessoas que está lá. Então, essas coisas, eu acho que fazer qualquer comentário em relação a essa data, sem essa CPI e sem a recuperação das imagens, nós vamos ficar simplesmente jogando ao vento. Bem, mas vamos lá. Você, além de cidadão, você é legislador. Positivo. Você tem mandato eletivo. Positivo. 4 mandatos, no 4º mandato, para legislar. Sim. Você é poder constituído por voto popular. Positivo. Como é que você encara a invasão de uma sede de poder? Pô, a mesma coisa que aconteceu com o MST e não deu em nada. No governo de Lula, o MST entrou lá, quebrou tudo. No governo de Dilma, quebrou tudo, estourou tudo, caixa eletrônico dentro do prédio, quebrou tudo, mas não deu em nada. Aí você acha que então eu acho que uma coisa... erro justifica o outro? Não justifica o outro, mas é exatamente. Hoje não adianta chegar lá, o Supremo mandar prender 800 mil pessoas, ou de 800 pessoas a 1.000 pessoas, que eu acho que ainda estão presos, porque na época foram mais de 2.000, e na realidade a época do MST não prendeu ninguém. Pô. Essa é a minha opinião. Então eu acho que esperar a CPI, quem precisa descobrir, não é invasão, é quem é que chamou as pessoas para dentro, que já estava quebrando lá dentro antes de começar. Isso é o que eu acho. Agora, está errado? Está errado, hein? Está errado. Tanto faz o MST, estava errado, como o que foi feito agora está errado. Agora, precisa saber quem tomou a iniciativa. Quem tomou a iniciativa? Da onde partiu o incentivo? Mas você não entende que o MST, eles não queriam um golpe de Estado. Não era ninguém estava querendo rasgar a Constituição, ninguém estava cometendo um crime. Não estou dizendo que estava certo o MST, mas eles, vamos dizer assim, a causa do que eles estavam fazendo, por mais que não fosse legal, eles não estavam querendo um golpe de Estado. Você não vê que a proporção é diferente nesse sentido? Não vejo, não. O fato é você quebrar. O fato é a invasão. Não. Isso é o fato. Agora, o que quer... ou que deixa, entendeu? Aquela movimentação não mudava a história, não. Aquilo foi uma manifestação, vamos botar lá 5.000 pessoas, 10.000 pessoas que estavam envolvidas naquilo dali. Aquilo não ia mudar a história, não. Não ia mudar o processo eleitoral, não. Aquilo ali foi uma manifestação, uma revolta de algumas pessoas. Agora, vamos esperar a CPI e nós vamos ver, de fato, quem começou o quebra-quebra. Esse aí é que eu estou querendo saber. O Brasil quer saber. Só quem não quer saber é o PT. Sinceramente, cara do seu temperamento que eu conheço. Se alguém te invade sua sala, defeca na sua mesa, como é que você reage? Eu quero dizer a mesma coisa para você. Já tem a porção de gente aí querendo entrar em propriedade. Entendeu? Mas quem está incentivando está no ar-condicionado lá em Brasília.
Aí, houve invasões essa semana do MST na Bahia. então eu quero dizer uma coisa, a Bahia, o governo É do PT. teve 75% dos votos lá, o PT teve 75% dos votos da Bahia. E eles estão invadindo o MST, as terras de um estado onde quem tem que garantir a propriedade é a Polícia Militar. Quem tem que garantir o direito à propriedade ali é a Polícia Militar. Agora, o cidadão entra para dentro de uma propriedade, quebra tudo, bota fogo em tratores, bota fogo em sede, na casa do povo, bota os caras para fora. Quebra tudo, arranca tudo, mata boi. E aí? Isso vai acontecer de novo? Vai começar essa novela de novo? É a mesma coisa que você está falando. O cara entra na tua casa. É a mesma coisa. O MST está entrando lá e fazendo o que quer e tomando a propriedade do cara. Vai terminar como? E existe um país hoje dividido, Luizinho. Tem que botar na cabeça disso. A eleição com 1,5% de diferença de voto para uma população de 220, com um universo de 120 milhões de eleitores, vamos chutar, você vai imaginar 60 milhões para um lado, 60 para o outro, ou 58 para um lado, 62 para o outro. O país está dividido. Então a gente está hoje é o seguinte, muito cuidado, porque se não houver habilidade por parte do governo para tocar, não fica longe de uma guerra civil. Não fica longe de uma guerra civil. Entendeu? Agora, não adianta chegar lá e falar o seguinte, ó, você tem o CAC, você tem o porte de arma, a posse de arma. Aí você não pode, não, vamos caçar tudo isso que está aí. Mas os bandidos estão tudo armados. Tá de sacanagem, né? Você chega lá, o cara está lá cheio de metralhador, de fuzil, tudo no morro. É proibido subir o morro. Mas quando eles descem, dá o arrastão que deu em Olinda, no Carnaval, que foi divulgado aí, 1.500 pessoas descendo o morro e fazendo arrastão na rua, dentro do próprio Carnaval. E aí? Quem é que puniu? Prendeu quem? Ninguém prendeu ninguém. Então eu acho que o meu receio, entendeu, Luiz? Com todo respeito, todos que estão acompanhando a gente aí, o posicionamento é paz. Lula, é paz e amor. Foi isso que você fez, né, no período que você 2002, foi presidente. Vai ganhar em 2002. Exatamente, entra com paz e amor. Agora, vamos botar gente, não bota bandido no ministério seu não, pelo amor de Deus. Bota gente de bem. Não existe a ficha limpa? Coloca quem tem ficha limpa, pô. Por que tem que botar o cara com a ficha corrida aí de quase 1 quilômetro aí de processo? Difícil, né? O problema que está tendo no governo, por enquanto, é um ministro do seu partido, né, da União. Bota ele na cadeia. Não, ele não está julgado. Bota ele na cadeia, ele não está meu. julgado, mas as denúncias são contra ele. Tem que botar ele na cadeia. Não. O meu partido agora, sabe por que eu fui para a União? Eu era do PSL, fez a fusão, entendeu? De 2 partidos deu União. Agora, não quer dizer que eu estou na União hoje e que eu não pretendo sair. Agora, bandido tem em todos eles, velho. Não, eu estou falando que tem denúncia. Bandido Não. só pode ser alguém que esteja condenado, né? Não, mas no governo lá, a maioria dos ministros que está no governo de Lula foram todo mundo condenado. Quem? Hein? Quem? Quem? Todos isso aí, pode ver, todos eles têm processo, meu. Não, mas O próprio Lula, por exemplo, ele está preso. foi condenado. É. Mas, Mas depois descondenaram. Aí, essa coisa a gente tem que ver também como é que vai ficar a situação de quem ainda não voltou para o país, talvez com medo de ser preso, né? Com medo de ser preso. Talvez. Então, aí fizeram uma CPI lá dizendo que ele, porque a morte da Covid, agora dito- já mandaram arquivar. Dito por ele próprio, né? Tem medo Toffoli mandou medo de arquivar. ser preso. Mandou arquivar o processo da CPI de contra Agora, o você só presidente. pode ser preso ou em flagrante ou com condenação. Né? Então, o outro anulou o julgamento dele com vários delação premiada, dinheiro reembolsado aos cofres públicos. Será que aconteceu a mesma coisa com o Bolsonaro? Para ele ser preso? Você acha que você não vê que houve assim, não vou discutir culpabilidade, isso não vou discutir. Mas você não acha que houve condução do processo, tanto da Lava Jato, tanto de Moro, em relação a Lula, quanto de Bretas em relação ao que houve aqui no estado do Rio de Janeiro? O próprio CNJ parece ter concluído isso, porque tirou Bretas, afastou Bretas essa semana. Rapaz, do modo que estão virando esse país de cabeça para baixo, do modo que está prendendo gente inocente, do modo que está soltando bandido.
fica difícil você entender o que está acontecendo nesse país. É por isso que nós perdemos meio trilhão na Bolsa, o dólar subiu assustadoramente, a credibilidade do país no exterior caiu, e eu estou com receio de nós não termos verba, entendeu, externa no Brasil, investimento externo, e nós ficamos aqui trocando moeda, um vendendo para o outro. O cara da loja vai lá, vende uma peça, vai no restaurante, come. O cara do restaurante sai dali, compra, sai dali, vai lá, compra mercadoria para levar para casa. O cara sai de lá, vai a outra loja e fica trocando. O Brasil fica trocando moeda aqui dentro. Como é que o presidente da República diz? Como é que nós podemos exportar tanto e as pessoas passarem fome no Brasil? Pô, o cara estava lá, levou 2 mandatos, mais de um mandato e meio para Temer depois assumir. Ele vem fazendo uma pergunta dessa agora, pô. Dilma saiu, deixou 13 milhões de pessoas desempregadas. Fato. Aí tá de sacanagem, cara. Fato. Entendeu? Aí agora vem que perguntar como é que pode produzir tanto e as pessoas passar fome. Aí não, tem que pegar o movimento sem terra para botar para trabalhar. Rapaz, tem muita gente que tem lote. Eu fui secretário de Agricultura, rapaz. Tem gente que vende lote, entra lá para pagar o lote para vender. E aí? Faz como? E outra coisa, ninguém quer lote de terra lá no meio do nada, não. O cara só quer perto da cidade. Tem que ter ônibus, tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eles estão invadindo propriedade que é improdutiva. Não, isso é conversa fiada. Ele quer propriedade com pasto, com boi, com sede, com curral, com trator. Não há, veja bem, não há nenhuma defesa de invasão de propriedade. Agora, o que o MST alegou foi isso, que seriam terras improdutivas, né? Aí cabe ao INCRA definir se são produtivas ou não, né? Isso cabe ao INCRA, é um órgão técnico, né? Eu acho que deveria ver as terras, que o cara, cidadão, por exemplo, eu sou totalmente favorável que você pegue as terras, por exemplo, de quem deve à União, Terra que era, devolutas. né? Tá lá, o cara tem uma dívida enorme, não vai pagar. Você pega aquela terra, a União pode fazer isso, pega a terra, chama o INCRA, ó, essa terra aqui, tá vendo? Isso aqui está disponível para vocês, a gente fazer o assentamento aí, atender aí essas pessoas que querem plantar. Agora, entra nos assentamentos desses que está aí, que acho que tem 13 ou 14 aqui em Campos, entra para você ver, entra lá, eu convido a você. A gente entra com drone e manda fazer uma tomada aérea. 10% não planta e 90% não planta nada. E aí? Continua improdutivo. Aí faz um sítio. Bota uma casa, aí vira uma chácara. Não mora lá, não. Parece estar lá só final de semana fazer um churrasco. Mas não é picanha, não, entendeu? Pé de galinha, com batata, moela. Mas não tem picanha, não. Discutir essa questão de culpabilidade foi o que a Luiz falou. Não vai, tem que esperar, tem que esperar. Mas, assim, eu conversei com um empresário também, e aí é a categoria, né? Sim. E parece ter um pensamento só esse final de semana. Não sei todos, claro, mas essa maioria aí. Como você disse, o país dividido, e é fato também, né? Estamos e continuamos divididos, e não sei quando que isso vai mudar, se é que vai mudar. O radicalismo não faz bem para nada, nunca, nada. Com certeza. Água demais mata a planta, né? Lá na roça. Sim. Assim, e o empresário comentava sobre essa questão também de invasão, que foi arquitetada pelo PT. Aí fica discutindo essa coisa assim, e o empresário é um empresário muito grande do ramo de café e de fornecimento de material de marketing para grandes empresas do Brasil, como Petrobras, Boticário, essas grandes empresas do Brasil. O cara é muito forte. E ele falou, não, ali a turma do PT estava ali dentro e articulou aquela invasão. E é aquilo que a Luiz falou, eu pego carona com ele. Tem uma questão aqui, o garotinho está no partido União ainda? Que é como você falou, a nuvem muda tanto, política é igual... Eu sei que Clarissa tá, né? Agora garotinho, a gente tem que verificar. Tem que verificar, também não sei. Nós já conversamos sobre isso até com o Nildo. Não sei nem que partido, eu não sei qual partido que está. Clarissa, sim. Mas vocês Brasil. Provavelmente vocês vão estar no mesmo palanque no 2024. Muda muito, já existe a possibilidade até de uma nova junção aí de partido, do União está para se juntar hoje tem União Nildo, com o PP. Tem Rogério Matoso, tem Juninho Virgílio,
Tem 4. E Marcione da Farmácia. Marcione da Farmácia. Por causa da junção. Da junção do DEM com o PSL. Aí Sim, virou União União. Brasil. Aí virou esse balaio de gato aí. Ô, Nildo, são 9h02, Aloysio. Quer fechar aí com mais algum tema? Ele não falou falou do governo do estado durante a entrevista, boa, né? boa. Mas boa, podia fazer uma avaliação. Verdade. Até com notas, se for possível, não, Nildo? Do Cláudio Castro. Não, deixa eu estender um pouco essa pergunta. Por favor. Tomando a sua, obrigado pela lembrança, necessária. Ia passar se você não lembrasse. Primeiro eu creio, acho que o Rodrigo também não ia lembrar. Nildo, as eleições de Pezão em 2014, eleição de Cláudio Castro agora, provaram o seguinte: só cego não vê. Mas é tão evidente que dá para lembrar ele, né? Quem tem a máquina tem grandes chances de continuar com a máquina. Sim. Falo isso porque Pezão era um nome desconhecido, muito pouco conhecido fora do meio político, como Cláudio Castro também era. Sim. E se reelegeram sem grande dificuldade. Cláudio Castro primeiro turno, Pezão ainda disputou o segundo com o Crivella. Sim. Partindo desse pressuposto, logicamente que a gente projetou aqui uma eleição de 1 ano e 8 meses, que vai ser a de vocês, vereadores, e a do prefeito. Então uma eleição que daqui a 3 anos, 8 meses é mais difícil ainda, né? Mas, tomando isso o que é fato, que 2 governadores pouco conhecidos se elegeram com certa facilidade, né? Castro com muita facilidade. Sim. E partindo do pressuposto que Castro não pode disputar a próxima porque ele foi eleito com o Itzel na vice, né? E depois se reelegeu aí como cabeça de chapa. Não pode disputar a terceira. E que Rodrigo tem uma ascensão meteórica na política fluminense. Quer dizer, o segundo mandato é Sumalé, é uma coisa rara. Sim. Não sei nem se tem paralelo anterior, se alguém fez isso antes. Teria que pesquisar. E muito próximo a Castro. Você acha que... Não é segredo que Rodrigo, quando foi para o Rio, o negócio dele era conselheiro do TCE. Sim. Você acha que esse contexto todo que eu analisei aqui pode subir o sarrafo de Rodrigo para 2026? Pode porque ele é muito articulado, ele provou isso, entendeu? Como você acabou de falar, ele no primeiro mandato, ele com 2 anos de mandato, ele já virou secretário-chefe do secretário de governo, um homem que é o, como diz o outro, o 01 o 02 do 01. Então virou o segundo homem do governo. E aí ele articulou, e depois, isso começou essa articulação dele para a mesa antes mesmo da eleição. Ele já estava trabalhado com o próprio governador para isso. E acho que hoje, ele ocupando o cargo que ele ocupa hoje à frente o segundo homem hoje, na minha opinião, do Estado, como presidente da LERJ, ele é uma coisa inédita. Eu estou falando que talvez a gente não encontre no Estado ninguém que consiga, no segundo mandato, virar presidente da casa. Ninguém, eu acho que ninguém conseguiu fazer isso. Eu não me lembro. Vai ter também que pesquisar não. se outro deputado... Exatamente. Eu não sei. E ele, pela Mas é raro. aproximação que ele tem com um governador, a gente tem que analisar tudo isso. Agora, a política é muito complicada. Nós temos que respeitar a capital. A capital hoje tem quase 50% do eleitorado do Estado. País. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos um prefeito no Rio de Janeiro, entendeu? Que é experiente e tem cacifado e tem um apoio do governo federal, porque apoiou Lula. Então, eu torço para que o Rodrigo venha candidato com apoio do governador. Você não tenha dúvida nenhuma. E terá o meu voto. E tem ainda a questão de estar querendo do fortalecimento que Paz tenta fazer com Caio aqui em Campos, né? Quem tenta fazer? Que o Paz tenta fazer com Caio aqui em Campos. Paz, sim. Né? Que... Paz quer fazer Caio forte para colher depois, 2 anos depois. Positivo. Ele já está querendo plantar uma candidatura aqui em Campos com o objetivo de ocupar espaço, sim, no interior, visando, né, a eleição futura a nível de governador. Perfeito. Isso aí eu acho que o cenário é esse que está sendo traçado por eles lá, porque aquele negócio, a gente aqui trabalha a nível de Campos, mas a gente está tratando de um assunto a nível estadual.
E realmente o peso do Rio de Janeiro tem mais de 5 milhões de eleitores, coisa que nós temos um município com 350 mil, vamos fazer número redondo, 350 mil eleitores, mas nós temos 5 milhões de eleitores dentro do Rio de Janeiro. Então a Baixada Fluminense pesa muito, então qualquer candidatura hoje a governo do Estado precisa passar, sendo do Norte o Rodrigo, passar pelo menos pela Baixada com o vice para poder fazer um fechamento no Rio de Janeiro com o governo, com o peso que a máquina tem dentro do Rio de Janeiro também. E na Baixada Garotinho tem muita força ainda também, o nome Garotinho. Né? No Garotinho tem voto na Baixada. Tem um nome muito Tem, forte principalmente ainda, né? na região de Caxias. Os votos que o Nil tem na Baixada Campista, Garotinho tem na Baixada Fluminense. Tá doido lá, a Baixada tá um queijo suíço. Eu nunca vi tanto candidato na Baixada. Nossa, meu Deus do céu. Tem mais candidato na Baixada do que eleitor. Verdade é que rolou aqui papo da cerveja, primeiro com a Luiz, depois o pé de galinha com Batata, muito com comentário. macarrão. Infelizmente não consigo dar atenção aos Não, comentários. não, eu tô falando do programa, tô vendo os comentários aqui, mas tô falando aqui Tem o José Vito também, lembrou bem, obrigado, José Vito. Cabral se elegeu para o seu primeiro mandato em 90 e se elegeu em 94, com uma votação muito boa, e se elegeu presidente da Alerj em 95. Perfeito, boa lembrança. Sim. e dali saiu para governador. Mas Cabral já tinha um histórico já, entendeu? De mandato na Alerj, diferente de Rodrigo. Depois virou senador. Não, acho que o Depois de senador que ele virou governador. Quer dizer a força da Alerj para presidente para lançar. Está projetando aqui. Mas ele, entre governador e presidente da Alerj, ele virou senador. Tá? Que foi a tentativa que... Então, colocando aqui, Zé Vitor, Cabral foi presidente da Alerj no segundo mandato. Segundo mandato. De Cabral foi presidente da Alerj. Certo. Mas para governador ele teve o senador no meio. Tá, eu vou ver. Se pesquisar, você, Zé Vitor, tá falando, eu tô só O Zé só está confirmando que a gente disse que não tinha acontecido da pessoa... Não, eu não falei que tinha acontecido, eu falei não lembrava. Que não eu não lembrava. Uhum. Eu sei que nessa história de pé de galinha com macarrão lá de Dona Penha, cerveja aqui que a Luiz está devendo. Sextou, né? E hoje é sexta-feira. Eu sei que para nós aqui, eu não sei você. Não sobra nada, né? Nada. Não sobrou nem cocoricó. Mas vocês também não saem de casa, velho? Como não sai? É só chamar, né não? Vai pro vinil lá em Gervaso. Então, Lá, night lá. hoje é dia lá em Gervaso. Se você sair, apanha de Simone quando chegar em casa. Mas só do pescoço para baixo. Vocês só me permitem fazer só um finalzinho? Por favor. Hoje a gente vê, né, a indicação sua diretamente dentro da Secretaria de Agricultura. Qual é a sua relação com o atual secretário hoje, o Almir? Nós quebramos o pau uma porrada de vezes, aqui mesmo. Boa. Quebramos o pau aqui, aí saímos eu e Frederico e ele para tomar um vinho. Aí tomamos um vinho e falei para ele. Aquilo que eu falei no programa aqui, falei para ele. Eu estou querendo o projeto da UENF do SESCAM. Até hoje não apareceu. Mas eu tenho. Mas professor nenhum fez. Eu falei isso para ele. A verdade é que Almir é contra. Não é que é contra, seja contra. Ele, a princípio, quer aumentar a produção rural para depois ter o SESCAM. Quem? Almir. Ele deixa claro isso em todas as entrevistas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Falei isso para ele. O Rio de Janeiro não planta um pé de quiabo e vende para o interior todo, vende para o estado inteiro. CEAGESP São Paulo não planta um pé de quiabo, mas consome tudo que manda para lá. Então tem nada a ver, você não precisa estar lá onde planta, mas você tem que incentivar o homem do interior a plantar. Entendeu? Não é pegar trator e jogar o trator de qualquer maneira, não. Você tem que ter um agrônomo, tem que ter um cara fazer análise de solos para saber o que dá produção. Porque tem coisa que você vai plantar lá, daqui a pouco você não tem irrigação. Tem que irrigar. Você não tem água, não adianta plantar. Qual a certeza que você vai ter que você vai colher? Então tem que dar suporte ao homem do campo, fazer análise do solo, ver que tipo de produto, de atividade ele vai plantar, né, de cultura que ele vai ter que implementar dentro da propriedade dele. E eu tenho certeza que aquilo ali vai dar uma alavancada no município e vai ser o projeto número 1. Mas estão de boa, vocês dois estão de boa aí agora. Estão conseguindo se entender então? Não, enquanto me respeitar, eu respeito. Agora, acabar o respeito também, o pau ronca. Não tem conversa fiada, não. Para de jogar então, lenha na fogueira, Rodrigo. Não, ele tá querendo. Não, esse aqui jogou lenha
Deu zebra, gente. Quicou a bola pro lado e eu fui exonerado no dia. Graças a Deus. Deus me perdoe. Graças a Deus. Foi você que rolou a bola. Que chegaram a comentar comigo, Nilton tá usando chapéu porque ficou careca. Careca nada, velho. Que monte de cabelo aqui. Olha lá. Isso aí porque é porque... não é problema algum. Não tem nada, é porque eu tenho vitiligo. Então, eu tenho vitiligo, gente. Então eu sou obrigado a usar até para proteger o pescoço aqui, tá? Mas é porque eu sou da roça mesmo e vou continuar usando de dia, de noite, na hora que for, sem problema nenhum. Entendeu? Chapéu preto vai continuar. Outra coisa, antes de tiver mais alguma pergunta para fazer aí, entendeu? Eu quero dizer, e eu estou com esperança na questão do SEASCAM, muito. A hora que podemos fazer um programa que eu vou apresentar as propostas para você aqui. Nós estamos pegando tudo, a matéria que nós temos guardado em relação à matéria feita em 3D. Eu apresentei para Vladimir, apresentei para Frederico também. E vamos fazer isso no auditório do SESEC para mostrar. De repente fazer isso na CDL, na SIC, para mostrar também para a população. Algumas coisas precisam ser mudadas e essa coisa seria o espaço para a agência bancária, pelo menos umas 3. É o que tem dentro de Cariacica, que seria feito aqui também. Eu quero aqui registrar, quando a notícia do SEASCAM foi divulgada, o próprio Cicobi já se manifestou, fizeram contato comigo, o pessoal do Cicobi Sul, que é aqui do Espírito Santo, que está dentro do SEASA de Cariacica, e agradecer a eles pela credibilidade, por acreditar no projeto, para poder se instalar ali. Eu já tinha conversado com o secretário, também com o pessoal da gerência regional do Banco do Brasil, que com certeza será outra agência de fomento, né, que dá apoio ao produtor, ao agricultor de um modo geral. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que vai avançar aos poucos, mas com base, com sustentação. E, Frederico, quero deixar aqui essa mensagem para você, para o próprio prefeito, o convite que nós... não foi nem um convite, essa conversa surgiu nessa reunião com o próprio secretário de Agricultura, o Almir, para que nós pudéssemos fazer uma visita 3 horas da manhã, o dia que você tiver, eu estou disponível, o dia que você quiser, para a gente ir lá no SEASA de Cariacica e passar de 3 horas da manhã até o fechamento, para ver a movimentação financeira, a movimentação, conversar com a direção, naturalmente, que vai nos atender, fazer um agendamento antecipado lá, e ver também a questão do portal, quanto, na época nossa, era em torno de R$30 mil por dia, só de pedágio para entrar. Você imagina um espaço com 50% a menos do que o nosso, pela a estrutura que nós temos, o aeroporto Bartolomeu Lisandro já se preparando já para poder também trabalhar, podendo até exportar os produtos que nós poderíamos beneficiar ali dentro. Está do lado, né? Está ao lado. Nós temos o Porto do Açu, que está aí a pelo menos 20 a 25 quilômetros também do SEASA, que seria uma porta também para a exportação. Eu acredito assim que é um legado que vai ficar não pelo projeto ter iniciado com o Nildo Cardoso, mas a execução é de Vladimir. Se ele não colocasse o dedo e falasse, nós vamos fazer, como ele falou, eu confio de que vai acontecer. Última pergunta. Você tem projeção quando está reaberto o SEASA? Eu acredito que antes de terminar esse governo ano que vem, eu acho que a gente já tá com ele funcionando. Não 100%, mas pelo menos 50%. Que era o previsto à época, começar a trabalhar com a pedra baixa para a agricultura familiar, a pedra principal, né, que é a pedra alta para os grandes produtores, a parte de estacionamento, a parte do portal, a parte administrativa e parte de iluminação, assim como a questão dos boxes, que são 72 boxes, seriam feitos posteriormente. Olha que eu já à época, né, eu recebi várias ligações do Sul de pessoas querendo adquirir boxes ali. Então é uma coisa que tem que ser conversada com uma equipe também, que eu não quero ser o pai da criança, não. Mas eu quero transparência. Tem que ser uma equipe realmente que vai trabalhar com transparência. Entendeu? Porque lá na frente vai ser uma PPP. Ela só vai se tornar PPP se houver credibilidade. E para ter credibilidade, tem que ter adesão da população, principalmente quem produz.
Muito bem, Nildo. São 9h17. O Cristiano já está aqui em contato. já passou do horário, ele fica atento aqui. Tem que encerrar, mas é Vitor lá de São João da Barra está com a pergunta. Nogueira, de novo, pergunta sobre uma aposta em 2012 que Nildo perdeu um almoço por um voto. Já entrou agora o almoço, entrou o joelho de porco. Sexta-feira com tanta comida assim, não. Edmundo Siqueira falou do joelho de porco. Rapaz, o joelho de porco está dificultoso para fazer porque minha fonte de lenha secou. Rapaz, esse cara aí, esse rapaz aí, ele entrou aí, mas quem passou essa bola para ele foi outra pessoa. O bicho tá mandando recado que ele tá querendo comer esse rodízio já há muito tempo. Valdeir, você não pagou, não? Valdeir, por que você passa a bola pros outros, rapaz? Se eu pedir a aposta pra você? Valdeir é chefe do meu gabinete desde o primeiro mandato. Nós fizemos uma aposta, eu disse a ele que eu faria na Baixada, em 2012, mais de 4 mil votos. Nós fizemos 3.999. Eu perdi a aposta por um voto. Mas eu acho que esse voto foi o dele. Eu acho que ele votou em outra pessoa. Claro, cara, com certeza. Vou tirar você da chefia do gabinete, hein, homem? Gente, aqui, se deixar, a gente fica até mais tarde. Mas a todos que postaram aqui, que acompanharam a gente pelas redes, pelo rádio também, muita gente ouvindo a gente, rádio ligado, cada hora, cada instante, as pessoas vão falando infinita aí a quantidade de pessoas e também infinita é a nossa gratidão por cada um. Inclusive por você, Nildo, mais uma vez está conosco aqui sempre. Muito obrigado, seja bem-vindo a essa casa. Eu que agradeço, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui. Tive a oportunidade de receber o Ronaldinho lá, né? Ronaldo Vasconcelos esteve lá no meu gabinete, falei assim, rapaz, tem que fechar a câmera, meu irmão. Aí sentou lá, tomamos um café, meu parceiro, meu amigo. Beto aí, eu falei com o Beto, você vai ficar aí para a vida toda, porque só para indenizar você vai gastar muito dinheiro. Não é melhor largar você. A Luizinho, meu respeito sempre. Eu falei para uma pessoa que está acompanhando o programa que eu ia cobrar a mudança da foto agora antes era com barba, ou agora é com chapéu e barba. E já tiraram bastante foto aqui, eu acho que agora não precisa cobrar mais não. O meu respeito, minha admiração por você. E fico feliz ao você chegar de viagem e eu ter o privilégio de ter você aqui, né, nesse bate-papo nosso aí. Respeito e admiração, principalmente, né, para a mamãe, Dona Diva, e pelo grupo, né? O grupo que vocês representam, já falei isso já várias vezes. O jornal impresso hoje eu recebo na minha casa há muitos anos. A Festa Santa Maria e São Sebastião tem 15 anos que eu faço com o Ronaldinho, direto. E parabenizar o Rodrigo aqui, depois você vê quem é o X9 para dividir comigo tá aí, show. Ver quanto é que ele está ganhando, porque eu pago a metade, você paga a metade. Ou se não dobra o salário dele, para mim está bem atualizado. Não, mas você... E a vocês que estão acompanhando a gente aí, nesse período aí, eu quero dizer que eu procuro ser mais sincero possível para poder se voltar daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, se Deus permitir, né, que eu possa repetir todas as perguntas e eu vou falar a mesma coisa. Muito bem. Rodrigo, pela mesma ordem de começo aqui, deixa eu agradecer a você. Não, eu agradeço por hoje. Mais uma Semana vez. Que vem a Luiz. É muita folga, né? É por isso que ele sabe tudo, tem tempo, não trabalha tanto. Tô brincando. Hoje, 10 horas da noite eu te ligo. Opa! Quando você já estiver dormindo. 10 horas hoje eu já... Agradecer você, claro, sempre pela receptividade. O Nildo, né? É a primeira oportunidade de ter ele aqui no programa. O Aloysio também, por ter me dado a oportunidade de estar aqui também hoje, participando do programa. Tá certo, muito obrigado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, obrigado. E na semana que vem estaremos de volta nessa tentativa de compensar aí a luta do Rodrigo durante esse mês aí. E aí todo mundo sabe que quem acompanha o programa tem uma alternância, né? Entre uma semana e outra, os dois titulares da bancada vão, pelo menos, dando um descanso da rádio, né, do período da manhã. Muito obrigado por essa semana. Não vou desejar bom descanso, que nós estamos perto demais. Obrigado por tudo aí. Eu votei zen na minha viagem. Bom. Não dá para fazer ver o que eu vi e não ser mudado por aquilo, né? Mas enfim. Agradecer demais a Nildo, né, pela presença. Conheço o Nildo,
começou na política, eu já estava em jornal, então a relação nossa, repórter-fonte, é muito antiga, derivou para amizade, né? Sim. Dividir mesa de botequim, mas eu não consigo acompanhar, não. Ele vai na minha frente, eu só vou olhando. E Newton tem uma virtude, você pode concordar, pode discordar, mas ele é sempre direto e reto, né? Isso é uma grande virtude e às vezes rara na política. Agradecer a você, Nogueira, Beto, Rodrigo, agradecer sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Estamos de volta na semana que vem. Tem que dar um descanso para o Rodrigo, ele segurou aí 1 mês e meio, quase 2 meses, né, enquanto estava viajando. Agora dá um descanso para ele. Mas se bem que ele deve voltar aqui terça-feira, né? Uhum. Essas de terça, sim, de sexta, com os figurões da política, ele bom. ele quer participar. É bom, né? Pegar experiência, né? Isso é bom. Vai vir com o chapéu preto terça-feira? Rapaz, eu nunca usei chapéu. Mas. Vou tirar a foto com você e emprestar o chapéu pra você. Em relação a fotos, tem que reclamar com o Eliabe de Souza, que é o... Mas eu vou descobrir, vou entrar na vida dele. Tá certo então, Luiz. Amanhã tem o jornal impresso, tá? Por isso o motivo de 10 horas, o Rodrigo tá falando. 10 horas é cedo, né? E se você me permite, com o resumo, não dá para publicar toda, porque... Claro. Né, mas um resumo em uma página dessa entrevista aqui. Sim. Artigo do Aloysio, ponto final, tudo lá. Eu estou escrevendo sobre a viagem por enquanto, né? Mas vai. E aí, naturalmente, a repercussão da entrevista também, enfim. Sim. Né, todos os casos aí. Bom, 9h24, ficamos por aqui agradecendo também, claro, aos nossos patrocinadores, de volta na segunda-feira. Aliás, nós vamos falar com a direção do Cineflix, que já aportou em Campos e vai inaugurar agora no lugar do Kinoplex 28, ali do Cine 28, né? Então, toda a direção vai estar com a gente aqui ao vivo. Já tem estreia já, né? Já. A gente vai saber de todos os detalhes aí, né? Não tem nada de cinema a fechar, pelo contrário, é uma nova e atual e muito mais, evidentemente que tecnologicamente falando, mais moderna ainda para a nossa cidade. A gente volta segunda no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.